Gostos e subjetividade. Será que existe animes bons ou ruins? Ou tudo vai de acordo com o gosto pessoal de cada pessoa? No caso, seria uma questão subjetiva. Neste vídeo, vamos tratar um pouco sobre esse assunto, trazer aqui alguns argumentos e também vamos falar de Yu Yu Hakusho e Cavaleiro do Zodíaco, certo? Então já fica ligado, deixa seu like, curte, comente, compartilha e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No universo otaku e em outros nichos e meios, vemos muito a questão das críticas sobre determinadas obras. Por exemplo, que tal obra é ruim ou outra obra é boa, ou que uma obra é uma porcaria, sendo que as obras, ou especificamente falando de animes, são bons, ótimos, ruins ou péssimos, dependendo de cada gosto pessoal. Como eu vejo, por exemplo, várias pessoas dizendo que tal anime é ruim, como se isso fosse um gosto universal ou uma verdade absoluta. E daí surge aquela confusão e intrigas entre pessoas de coisas baseadas no gosto pessoal. Por exemplo, se faz uma pergunta a qual desses dois animes é melhor, Yu Yu Hakusho ou Cavaleiro do Zodíaco, aí um indivíduo vai responder, abre aspas, que pergunta besta, é óbvio que é Yu Yu Hakusho. Cavaleiro do Zodíaco é horrível, como se aquela opinião pessoal dele fosse uma verdade absoluta, sendo que existem opiniões contrárias a dele e que tanto a opinião dele como a contrária são apenas subjetivas. Não existe um certo ou quem está errado devido a gostos e opiniões subjetivas. Para uma pessoa, Yu Yu Hakusho pode ser melhor do que Cavaleiro do Zodíaco e para outra, Cavaleiro do Zodíaco ser bem melhor. Vai depender do gosto e do que o anime oferece para cada tipo de pessoa, no caso, as expectativas e etc. Porque existem questões e coisas que existem em Yu Yu Hakusho que não tem em Cavaleiro do Zodíaco. Porém, também existem coisas que tem em Cavaleiro do Zodíaco, porém não existe em Yu Yu Hakusho. Alguém pode achar Cavaleiro do Zodíaco melhor devido à carga dramática, às lutas e etc. E também outra pessoa pode ter um critério diferente para o que é bom ou ruim e pode achar Yu Yu Hakusho melhor devido ao humor, à comédia, às lutas e aos personagens. E tudo depende de cada gosto pessoal, pois não existe uma questão que Cavaleiro do Zodíaco é objetivamente melhor que Yu Yu Hakusho ou que Yu Yu Hakusho é objetivamente melhor do que Cavaleiro do Zodíaco. Então, muitas discussões e brigas na internet poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem ciência desse fato da subjetividade. Ou, por exemplo, o argumento que determinado anime não tem história ou é só lutas, como por exemplo fazem com Dragon Ball Z, por exemplo. Mas falar isso baseado na opinião dos outros ou seria uma conclusão pessoal do indivíduo? Que muita gente apenas repete o que o outro diz. Se uma pessoa diz que determinado anime é bom, algumas outras pessoas vão também repetir a mesma coisa, dizendo que o anime é bom, que o anime é magnífico, maravilhoso, etc. Ou se alguém falar que o anime é ruim, não tem história, muitos vão subestimar o anime e vão dizer também que é ruim, mesmo sem assistir. Ou apenas quando o roteiro é complexo e refinado, como Neon Genesis Evangelion, Fullmetal Alchemist, Death Note, Cowboy Bebop, dizendo que tais animes são cultos racionais, que abordam temas complexos como morte, existencialismo, psicologia emocional, tristeza profunda e niilismo. Todos esses temas são interessantes. Também Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, também aborda esses temas, porém não de maneira complexa. Embora alguns animes shonen mesmo abordando temas mais complexos, como Hunter vs Hunter, por exemplo, que faz críticas e questionamentos sociais, e Yu Yu Hakusho, que aborda o comportamento humano de maneira mais profunda. Até mesmo animes com mais focos em lutas como Dragon Ball também aborda esses temas mais maduros, ainda que de maneira superficial. Se notamos a questão do Vegeta em fazer comparação e estar sempre se comparando ao Goku, é um tópico que muita gente faz hoje em dia, o da comparação com o semelhante, e isso está em Dragon Ball.
Mas tudo isso está de acordo com o gosto pessoal. A diferença entre o objetivo e o subjetivo é muito evidente e prática. O objetivo é um absoluto, que é uma verdade para quem quer que seja e onde quer que seja. O subjetivo é uma particularidade que depende das opiniões pessoais de cada indivíduo. O subjetivo é você preferir uma caixinha de baunilha quando outra pessoa prefere a de chocolate, enquanto outras pessoas sequer gostam de sorvete. É você preferir hip hop quando outra pessoa prefere jazz, enquanto outras pessoas sequer gostam de ouvir músicas. O subjetivo é, por conseguinte, relativo e depende unicamente da própria pessoa. Ou quando falamos de animes e seus gostos, falamos do subjetivo. Óbvio que existe a crítica. O meu argumento não é anular a crítica, pois ela tem que continuar a prosseguir para analisar as obras, porém, até a crítica é subjetiva. Um ótimo crítico de filmes ou animes pode elogiar uma obra como perfeita ou ótima e superestimar essa obra, e outro crítico pode literalmente criticar a obra, tudo baseado nas opiniões e gostos pessoais de cada um deles, ou seja, a subjetividade. É possível julgar um anime ou um mangá objetivamente, ou ainda existem critérios objetivos para se dizer se uma obra do tipo é boa ou ruim, ou é tudo puramente questão de gosto? Na minha opinião, a resposta à primeira pergunta é um sonoro e categórico não. Objetivo implica, a meu ver, em algo fora da dimensão humana, e que por isso qualquer um, em qualquer lugar, quando apresentado as evidências, pode constatar. É objetivo que a gravidade, a força gravitacional existe, e é objetivo que a Terra gira em torno do Sol. É objetivo a existência material de algo, como uma árvore em um parque. Porém, não é objetivo pretensar a qualidade de qualquer obra de arte. Isso porque os critérios para definir o que faz ou não uma boa arte são subjetivos e estão em constantes mudanças. Existem vários animes que boa parte das pessoas dizem que é ruim, e eu pessoalmente gosto, como pode ter animes e personagens que as pessoas admiram e eu posso não observar nada demais nesses personagens. Porém, isso não quer dizer que eu estou certo ou errado, é apenas minha opinião subjetiva. Como, por exemplo, alguém pode dizer que Cavaleiro do Zodíaco é ruim, a história é superficial, sem criatividade, porém não passa de uma opinião pessoal subjetiva. Do mesmo jeito que eu discordo e considero Cavaleiro do Zodíaco uma ótima obra, não só por questão de nostalgia e saudosismo, porém, de fato, acho que tem uma ótima história, ótima ideia, boa criatividade, ótimo enredo, lutas, trilhas sonoras, boa carga dramática, ótimos personagens, ótimos vilões, e a história me prende. Porém, tudo isso que falei ou afirmei não é uma verdade absoluta, é apenas minha opinião, que é subjetiva. Não é algo objetivo que Yu Yu Hakusho ou Cavaleiro do Zodíaco seja algo absolutamente bom, porque eu estou dizendo que é bom. É apenas uma opinião subjetiva, nem está certo nem está errado. Do mesmo jeito que alguém diz que Yu Yu Hakusho ou Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, são animes ruins, fracos. Também isso não é uma verdade absoluta, apenas algo subjetivo. Do mesmo jeito que pessoas julgam os animes como péssimos ou ótimos, esses animes não são de fato absolutamente péssimos ou ótimos, porém apenas uma opinião de uma ou várias pessoas, porém elas divergem. Portanto, o gosto de uma obra chega a ser bom ou ruim de acordo com o gosto, se as expectativas de cada indivíduo, se a obra atendeu o que você queria, é considerada uma boa obra. Caso contrário, se não for atendido a expectativa, ela é considerada ruim, porém tudo de maneira subjetiva. Bom, espero ter esclarecido este tema sobre gostos subjetivos e relativos. Então terminamos o vídeo para você refletir sobre esse tema e não ter mais por que discutir ou xingar com alguma pessoa na internet. Bom, espero ter esclarecido este tema sobre gostos subjetivos relativos. Então, terminemos o vídeo. Este vídeo é para que você possa refletir sobre esse tema e não ter mais que ficar discutindo ou xingando alguma pessoa se tiver uma opinião diferente da sua. É apenas uma questão subjetiva, ou seja, o gosto pessoal dessa pessoa. Ok? Então se inscreve no canal e vem acompanhar a nossa jornada. Todas essas questões
que trouxemos aqui para este vídeo fala que é apenas algo subjetivo, tanto de gostar, de achar um anime bom ou de achar um anime ruim. Não quer dizer que o anime seja necessariamente ou absolutamente ruim. É apenas o gosto pessoal de uma ou mais pessoas, até mesmo de um grupo de pessoas que pode achar algum determinado anime ruim. Mas não quer dizer que esse anime seja um anime ruim. Como também tem gente que vai gostar desse anime. Eu mesmo, se criar uma história, vai ter pessoas que gostam dessa história, porém vai ter outras pessoas que acham a história ruim. A história não é necessariamente ruim nem boa, vai ser boa para quem gosta e ruim para quem não gosta. Então é tudo uma questão de subjetivo, de subjetividade. Como também não existe uma verdade absoluta quando se trata de obras, de animes, de filmes, peças teatrais e etc, certo? Ou até mesmo algum livro. Então tudo é questão do gosto pessoal, é a subjetividade. E não tem nada de verdade absoluta nesse campo, dentro dos animes, mesmo que ainda ocorra a crítica. A crítica é apenas baseada também no gosto pessoal de cada indivíduo, ok? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo encontro.